a gente pode tentar se preparar de tudo quanto é jeito na teoria, na prática é totalmente diferente. Se estiver fácil é porque tá errado. Começa a relação com os amigos, a gente começa a não ter controle do que eles estão fazendo, o tempo que ele fica no celular. Tem que interferir, Tem né? que interferir, porque meu pai é chato, porque minha mãe é chata, talvez seja minha maior mensagem. Eu tenho que deixar minha filha livre para ela voar. E quando o filho sai de casa, é uma readaptação. Oi, mulheres 40 mais. Hoje a gente está aqui com uma convidada, a psicóloga Mariana Seixas, porque a gente está precisada de uma psicóloga, né? Acho que em toda fase da vida a gente quer sempre ouvir a opinião de especialista, principalmente nós, mães, passando por essa fase, nos aproximando de uma menopausa, climatério, filhos adolescentes, síndrome do ninho vazio. Ela tem bastante coisa para trazer para a gente aqui, para nos guiar, nos orientar. Com a palavra, Mari. Ai, primeiro, obrigada. Eu estou numa alegria sem fim, né, de estar aqui podendo contribuir, conversando com mulheres tão maravilhosas e a gente tudo na mesma fase da vida, com os mesmos desafios, né? Então estou aqui à disposição de vocês. Vamos lá? Vamos começar a falar das dores da maternidade? Vamos. Bom, por onde vocês querem começar? Eu acho que um assunto que é relevante aqui para todas, que no caso nós que estamos te recebendo hoje, é a questão da adolescência. Então, essa faixa etária, 40, 50, a grande maioria das mulheres que têm filhos numa faixa etária que está aí ou pré ou na adolescência ou saindo então da adolescência. A gente queria então estar entrando um pouquinho nesse assunto, entender na sua visão se é verdade ou não que adolescente tem teto de vidro, que, né, casa de adolescente tem teto de vidro e alguns conflitos que você vê como muito frequentes no consultório e estivesse contando um pouquinho aí pra gente. Sim, sim. Primeiro, vamos entender o que é a adolescência, né? Então, hoje a gente entende que a adolescência ela vai até 25 anos, 30 anos. Por quê? Porque é a nossa massa encefálica que está em formação, né? Não é só a mudança de hormônio e crescimento, existe o nosso cérebro em formação. Então a gente entende que a parte, temos a doutora Elka aqui para explicar melhor do que eu, me corrija, né, se eu estiver equivocada, a parte nossa do córtex pré-frontal, ela está ainda imatura, né? E essa maturidade, ela começa já desde quando nascemos. Então, a adolescência, quando chega nesse momento da adolescência, eu costumo dizer o seguinte, que é o momento onde tivemos a primeira infância, que já foi desenvolvido ali na nossa criança, habilidades socioemocionais, e na adolescência se torna desafiador por quê? Porque eles já nascem para a vida social. Então, aquilo que eles não aprenderam, na adolescência aparecem algumas coisas que chamam a atenção. Começa a relação com os amigos, a gente começa a não ter controle do que eles estão fazendo, né? De que horas que eles chegam, de hora que eles vão. As escolhas deles começa a ser diferente das nossas em questões de gostos, identificações e afinidades. Então, eu escuto muito em consultório assim, ó, Mari, parece que meu filho está escorrendo pela mão, eu estou perdendo o controle dele. Né? E, na verdade, ele tá só se desenvolvendo. E a gente, enquanto pais e mães, a gente precisa se preparar, até temos uma pergunta, né, Fer, sobre isso, a gente precisa se preparar um pouco para entender que alguns comportamentos da adolescência faz parte do próprio desenvolvimento saudável do adolescente. Sim. Quando ele tem uma certa... ele vai um pouquinho contra aquilo que você fala, ele precisa desse espaço, né? Então, ela é desafiadora para nós. Primeiro que a gente está vivendo um mundo bem difícil, né? Muito difícil. Então, isso requer da gente outras habilidades. Consegui responder? Conseguiu? Sim.
E é por isso que é importante, né, nós como pais saberem que é normal esse processo de desenvolvimento, é normal essa parte cerebral não estar ainda 100%, e tem outros setores do cérebro que entram em comando, né? Por Exato. isso que o adolescente ele tem lá aquela labilidade emocional, é um carrossel de emoções. E né? vamos pensar Então isso é Transgressores, tem isso algumas... aí é tem algumas fisiológico. coisas. Exatamente. né? Então, assim, Então, entender o entender. cérebro do adolescente, Isso. né, como da criança, é fundamental para nós, para a gente saber lidar. Por quê? Porque o adolescente é a fase que eles querem se distanciar de nós, mas é a fase que eles mais precisam de Sim. nós. Né? E a gente precisa ter essa sabedoria enquanto pais, enquanto mães, enquanto família, para entrar nisso sem invadir, sem tirar deles aquela autonomiazinha que está sendo construída e estar do lado orientando. É desafiador mesmo, é muito difícil. Ô Mari, como eles vão se distanciando naturalmente da gente na adolescência, né, tem essa transferência, eu acho, que na infância eles contam com os pais para resolver conflitos, para se abrir. Quando entra na adolescência, não são mais os pais que fazem esse papel e eles transferem para os amigos, né? E eles querem ficar no quarto, eles querem esse isolamento. O que você recomenda para as mães que estão assistindo a gente? O que elas podem fazer para não perder o vínculo nessa fase? Toda... Eu posso só complementar Claro. antes? Exatamente o que ela falou do quarto. Eu falo lá em casa, parece que tá na toca do Batman, porque a tu caverna. entra a caverna fechada, o quarto fechado e escuro, né? Tá lá no escuro, só tem uma telinha, né? Assim, até que ponto a gente pode deixar, deve deixar, né? Porque eu acho que sim, tem que ter a intimidade, tem que ter o respeito, mas até que ponto os pais têm que interceder e tirar daquela situação, né? Daquele zona de conforto ilusória, né, de se esconder dentro do seu ambiente, que é saudável por um lado, mas por outro lado, para mim parece extremamente insalubre, né, ficar ali fechado daquele jeito, curtindo uma, sei lá, depressão sozinho. Sim, né? sim. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que a adolescência, vão ser algumas colheitas nossas daquilo que a gente construiu com nossos filhos na primeira infância. Né? Se a gente for pensar, a gente começa a ver uma mudança de humor, de comportamento com 12 anos, né? Na menina, uns 12 anos, no menino até um pouquinho antes, né? No menino um pouquinho mais. Então a gente tem com o nosso filho ali, de fato, para construção de um vínculo seguro, para construção de uma boa fundação, numa relação de amor, numa relação de segurança, 12 anos. Depois daquilo, as coisas mudam um pouco. A tua pergunta é extremamente importante. Por quê? O que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar o que é saudável e funcional para um adolescente. Tudo que é excesso e falta é ruim. Sim. Tudo. Excesso de vida social e falta da vida social, Sim. os extremos são ruins. Então, nós, enquanto mães, o que a gente tem que observar? O tempo desse quarto que ele vai para a caverna, o tempo que ele fica no celular, o tempo que ele fica fora da casa, o tempo que ele vai estar só com os amigos e não está em família. Né? Como que está sendo esse navegar desse adolescente nas arinhas de vida dele? E a gente precisa estar monitorando, sim. E eu falo uma coisa assim, Carol, tem momentos que não tem que ter mimimi. Você tem que ser radical. Sim. Principalmente quando for um negócio que eu falo que é resgatar o teu filho. Se você está vendo que o teu filho está indo para um caminho que, vamos falar de uma maneira geral, né, até para a gente ir notando, começou a ganhar muito peso, começou a se isolar muito, está muito irritado, não te respeita mais nas coisas que você fala, coisas naturais da família, não quer participar, né, fica só naquele mundo do celular, você falou qualquer coisa, já vira uma bomba relógio. Gente, naquela hora, é a hora de você, opa, pera lá. Deixa eu olhar para a saúde mental, emocional e social do meu filho, porque tem algo acontecendo. Tem que interferir, Tem que interferir. Né? Existe uma coisinha que chama autoridade. E a gente não pode ter medo do adolescente. Né? A gente não pode ter medo de ser pais e de fazer o nosso papel. Por quê? Porque eles precisam da gente nessa orientação. A minha filha, né, vou falar isso
teve alguns momentos que a gente precisou intervir, como qualquer adolescente, né? Por quê? Filha, vem cá, essas pessoas combinam com você, essas pessoas? Essas músicas, um dia eu brinquei, eu falei assim, filha, mas você vai nessas músicas? Ela falou, mãe, eu não vou, como que ela brincou? Ela virou e falou assim, eu até gosto, porque ela gosta de sertanejo universitário, e aí era uma... É uma boatezinha. É, uma boate e aí ela de brincou, jovem. ela virou e falou assim, mamãe, os meus amigos não vão na ópera das velas em Campinas. Eu falei, bom, você tem razão, né? Eu falei, então a gente também tem que ensinar o nosso adolescente também a se relacionar, Sim. né? E saber o que ele gosta, o que ele não gosta, mas viver em sociedade, né? Mas é importante também a gente conhecer os pares, né? Porque nessa fase, quem são os mais importantes são os pares. E tem né? uma... Então a gente tem que saber com quem também esses adolescentes, nossos filhos, estão convivendo. Exato. Porque tem uma influência Exato. muito importante. E Né? é o vínculo, né, que eu perguntei, Exato. E aí, trazer para casa. Exato. E aí, né, juntando tudo isso que vocês estão falando, como é que a gente faz enquanto pai e mãe? Sejam sempre receptivos. Tratem a vida dos seus filhos, os comportamentos deles, olhando que você está ali do lado sendo um orientador. Você é a pessoa que ele vai ter como referência. Se você é um pai, uma mãe muito exigente, que não tolera, desculpa, o erro, o problema do que ele está passando, culpa, eles vão se fechar. Justamente por isso que é o que acabou de falar. Eles se identificam com os amigos, eles vão querer que os amigos resolvam para eles, porque meu pai é chato, porque minha mãe é chata. Minha mãe não sabe nada, minha meu mãe pai não sabe nada. E todo mundo é mais legal nessa fase, né? O pai e a mãe nunca sabem. Mas se você se coloca numa posição de estar ao lado para o que der e vier, isso é apego seguro. A gente escuta muito, né? Falar, o amor incondicional. O amor incondicional é isso. Eu te amo independente do seu comportamento. Sim. Eu te amo independente das tuas escolhas. Eu te amo independente dos teus acertos e erros. Né? E isso é plantado na primeira infância e é colhido na adolescente, na vida adulta. Então, existe a fase de plantar e existe a fase de colher. Qual é essa idade que a gente diz que a gente está plantando? Você vai até os 12? A colheita, a plantação mais importante é de 0 a 7. 0 a 7. Eu Isso, os até, estudos... então, eu vou te fazer uma pergunta até um pouco polêmica, assim, que eu outro dia estava num aniversário e estava com uma amiga e ela me comentou que estava com uma questão séria de que a filha estava desafiando muito, estava na adolescência e que ela estava vivendo uma sensação de culpa em função de que a primeira infância ela trabalhou muito. Talvez a Elke aqui pode também contribuir, não sei qual é a sensação dela, que esteve muito omissa e ficou muito com babá, com empregado, claro, sem criticar os funcionários que provavelmente cuidaram da melhor forma possível, mas não estava presente e que agora estava vivendo um momento muito pesado, no caso, com essa menina que estava dando trabalho na colheita, nessa parte então desse princípio de adolescência. E só para você já falar tudo de uma vez, e tem aquela coisa assim também de é assim porque é adolescência. É assim, ela tá assim porque é adolescente. Isso eu acho ruim. Sim. Né? Por quê? Porque tudo você coloca na adolescência. E às vezes não é só isso que tá, né, em jogo. Você não pode falar adolescente só. Não, você tem que estar ali do lado. Eu vou começar por né? você e já vou para a sua questão, que é super importante para nós mães e que trabalham, e não só mães que trabalham, enfim. É tão interessante isso que, assim, o nosso foco numa educação de um ser humano, ela precisa ser na necessidade emocional que ele está demonstrando naquela hora. E não em achar culpados. A gente tem uma tendência a achar culpado. É porque o pai e a mãe separou. É porque é adolescência. Agora é o TDAH. Agora é não sei o quê. Agora é isso. Agora é aquilo. Gente, não. Deixa eu olhar para aquele ser humano naquilo que ele precisa. Se com a adolescência aquilo maximizou, ok.
Se por conta de um trauma ou perda de um ente familiar aquilo apareceu e maximizou, ok, mas eu preciso olhar o que aquele meu filho ou meu sobrinho ou alguém está precisando para eu ir direto no eixo emocional que ele precisa ser desenvolvido. Ah, é adolescência, então ele está rebelde. Tá, mas por isso eu não vou ensinar ele a saber ouvir, por isso eu não vou ensinar que ele tem que escutar os outros, por isso que eu não vou ensinar que ele precisa olhar para si mesmo, para ele achar a verdade dele e as respostas dele, a essência dele, daquilo que ele é, e ele desenvolver essa autonomia, porque ele vai lidar com a vida. Né? Nós, né, as 4 que somos mães, a gente não vai estar aqui por todo o tempo. Uma hora eles vão ter que tocar, né, o voo solo, né? Claro, com os pares que eles escolherem, mas o eixo de autonomia é o voo solo. Né? Então, voltando aqui, e isso que a Carol trouxe é tão comum, o quão que uma culpa ela influencia a nossa atitude funcional ou disfuncional naquilo que a gente tem que dar para esse nosso filho. O que tem que nos guiar não é culpa e medo e catastrofizações, porque uma mãe nasceu uma culpa e uma catastrofização. Né? A gente já imagina catástrofes acontecendo e a gente já tem culpa. Não. Então, aquilo que eu não, enquanto mãe, enquanto família, eu não supri no meu filho de 0 a 7 anos, foi ausente e tal. Pera lá, eu tenho uma vida. O cérebro, ele tem uma plasticidade que ele pode aprender em todas as etapas. Aquilo que faltou na na infância, eu posso desenvolver na adolescência. E mais lindo de tudo, que eu acho, é a gente criar seres humanos que saibam o que faltou. E que eles assumam também a partinha deles para eles irem atrás desse nutriente emocional. E não ficar botando a culpa no pai, na mãe, porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim, porque... Não, gente. Nós somos responsáveis, então... Isso até vou entrar aqui numa pergunta, possivelmente, que alguns psicólogos que estejam assistindo possam querer saber. Qual é a tua linha de trabalho dentro da psicologia? Sim, eu tenho a minha primeira especialização, que é em terapia cognitiva comportamental, e terminei agora a terapia do esquema. Tá. Eu tô te fazendo essa pergunta porque eu comecei a fazer uma pós-graduação, enfim, em arte-terapia, e no caso a arte-terapia vai muito para essa linha de Gestalt e Jung. Enfim, não vamos entrar em nenhuma... A minha primeirinha foi junguiana quando eu saí da faculdade. Definição de termos aqui, mas assim, o que eu acompanho mais, assim, no que eu tenho estudado, que eu acho que vai um pouco de acordo com o que você tem falado. Vamos para tal agora, vamos resolver a questão da dor do momento atual, e uma vez a pessoa estando mais fortalecida, ela tem mais consciência para poder trabalhar questões passadas. Isso, perfeito. Então, eu acho que isso da adolescência é uma coisa muito... claro, tem muitos adolescentes que os pais se separaram, né, na infância, na primeira infância, e aí traz isso e sempre leva aquela culpa, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo, porque minha mãe não sei o quê, nananã. Mas será que esse trabalho do presente, neste momento, vamos fortalecer ele neste momento, quem sabe ele estando mais forte, ele consiga talvez se solidarizar com os pais, né, com o sentimento dos pais no momento passado e possa entender um pouco que aquela foi a melhor decisão para a família, né? Naquele momento e que hoje em dia está sendo refletido de outras formas, mas que sim, dá para cuidar dessa dor. Claro. E aí, eu gostaria que você falasse, então, o que se pode fazer, além da terapia, para ajudar a fortalecer nessa dor? Porque muito adolescente é resistente a fazer uma terapia. Eu falo até por pessoas próximas que se recusam. Não, vou fazer terapia, não sou louco. É assim... Né? Tipo, mas isso é uma visão muito pequena, né? Muito curta do que seria uma terapia. A vida, né, nos proporciona milhões de oportunidades para a gente estar evoluindo, né? Desde sempre. Né? O esporte é uma delas. Sim. Né? O esporte eu acho fantástico e eu vou entrar nisso porque eu acho que é fundamental, que é a espiritualidade. Sim. Né? Que é diferente de uma religião.
Com certeza. Então, o que eu observo, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida em consultório, é o quão você ter uma conexão com a espiritualidade, isso ajuda a gente a lidar com as nossas dores, com as nossas ausências, com o nosso desenvolvimento humano, né? Então, a psicoterapia, ela é uma fonte de evolução. Ela não é a única. A arte-terapia, né? A gente tem milhões. O que eu vejo como que é fundamental, assim, uma coisa que eu acho que talvez seja minha maior mensagem para hoje, a gente, enquanto mãe, enquanto a gente educadora, educando um ser humano, querendo que esse ser humano evolua, a gente está olhando os meus objetivos, ali, os valores que eu quero que aquele ser humaninho se desenvolva. Eu não posso me distrair, principalmente com as minhas emoções, né? Com a minha culpa, com a minha expectativa que foi frustrada, com a minha frustração, com a minha infelicidade no meu casamento, na minha carreira. O meu filho não... Aquela pessoinha que está sendo criada, ela não tem culpa daquilo, né? Ela tem uma necessidadezinha emocional. Então, tem um livro fantástico que fala Melhores Pais, Melhores Filhos, né? Que é a nossa conexão. Então, o maior presente que a gente dá para o nosso filho é o nosso próprio auto-amor. É a gente se cuidar, né? É a gente estar envolvidas com a nossa vida, com as nossas relações, a gente está sendo feliz, a gente está procurando a nossa evolução, a gente lidando com as nossas questões, porque uma mãe feliz, um filho feliz. Sim. Não sei se eu te respondi, porque daí acho que eu respondi, Carol. Respondeu, é que a gente começa aí, né, o assunto começa a criar laços, mas volta, você ficou em dúvida. Não, se o filho não quer entrar num tratamento... Exato, não quer entrar num tratamento. Tá, voltando. Bom, como é então que os vamos pais lá. ajudam Isso, então vamos pensar sem ser na assim, força? Isso, vamos pensar assim, tudo depende da intensidade e do prejuízo. Então, se a gente está falando de uma depressão, se a gente está falando de uma síndrome do pânico, se a gente está falando de algo, não tem opção. Não tem opção. Sim. Né? Eu vou pegar a mãozinha do meu filho e vou levar, porque quando eu percebo que o meu filho poderia estar fazendo boas escolhas para a vida dele, escolhas inteligentes, e ele não toma, quem tem que tomar sou eu. Entendi. Então, se eu estou vendo que ele não está cuidando da alimentaçãozinha dele, ele não está cuidando da vida escolar dele, eu estou vendo que ele não está gerenciando bem as relações humanas dele, opa, ele precisa de ajuda. E aí, eu vou precisar pegar na mãozinha dele e vou precisar levar, mas eu posso, com ele, decidir qual ajuda. Entendi. Eu posso mostrar para ele, vai conversar com fulana de tal, vai conversar com fulano de tal, vai conversar com ciclano, escolha o teu lugar, né? Mas eu não posso negligenciar a saúde mental e emocional do meu filho. Né? A gente tem que Consegui responder agora? Não, eu acho que conseguiu várias coisas e já fez brotarem várias outras, né? Eu acho que a gente tem que estar muito próxima deles para poder tentar identificar alguma questão antes dela chegar nesse ponto extremo, em que você né? tem Claro. que pegar na mão e colocar ali dentro da sala para buscar ajuda. Só interrompendo, só voltando, que eu não quis te interromper. Todo mundo quer falar. Todo mundo Quem tá quer falar. assistindo, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Manda. Tem uma frase que eu li há muitos anos atrás, que eu levo para minha vida. E a gente, assim, uma vida toca muitas vidas. Sim. Se você tá aqui conversando, você tá tocando minha vida, tá tocando a vida da Fer, e aí nós somos propagadores de informações, de opiniões. E eu vi uma frase assim: a melhor prova de amor que você pode dar para um filho é respeitar o pai e a mãe dele. Não precisa amar. Você entendeu? Então você não precisa falar assim, não, respeita. Quer brigar? Não precisa ser na frente, mas dá um lar de paz. Sim. Porque sim, né? É pai, você pode não estar num casamento bom, mas vai continuar sendo o pai daquela criança, é mãe daquela criança. Sim. Então, é você respeitar o pai e a mãe. Claro. Eu acho que é um ambiente de respeito, você cria bons filhos, né? E o que você está ensinando com essa atitude, né? Que todo mundo passa por problemas. E é bem isso mesmo. Se a gente fica no eixo daquilo que eu quero plantar, eu não me distraio. Isso. Eu não faço alienação parental, né? E aí a gente começa a entrar em um monte de questões ali, né? Isso não quer dizer que você vai esconder dos teus filhos os Claro. teus problemas, jamais. Mas não precisa, né? Você expor tudo, porque tem coisas que... E o teu filho, ele não é teu amigo. Exato. Para você desabafar.
Adoro, Exatamente. eu penso dessa forma. Eu tento educar meus filhos de uma forma que quando eles sejam adultos a gente possa ser amigos. Porque eu entendo que como mãe e educadora, enquanto eles estão em processo de formação de indivíduo, de personalidade, de caráter, eu não tenho folga. É o que você falou, não tem recreio, a gente todo dia, toda noite, o tempo inteiro a gente tem que estar educando, pensando, se estiver fácil é porque está errado. É verdade? Ou verdade? Claro. Como é que seria fácil a formação de um outro ser humano? Meu Deus. Mas assim, também não é fácil, porque assim, se você prende demais, porque hoje o mundo tá perigoso, né? Você olha televisão, você fala, você quer proteger teu filho, e se você prende demais, ele não conhece a vida. E se você larga demais, você está deixando de orientar. Por quê? Porque você não está próximo, você não está vendo. Então, você tem que estar ali no meio termo. Você não pode prender e você não pode soltar. E o meio do caminho, né? E onde é esse meio do caminho, Exato, né? e o meio do caminho é o que? É o senso crítico pessoal. Onde a gente vai... Claro, a gente está falando, de novo, né? Só para ficar claro para quem está assistindo. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, mas a gente está falando de um caminho do desenvolvimento. Né? Então, muitas coisas são plantadas na infância. E como é que a gente planta isso na infância? É deixando a nossa criancinha lá, ela assumir as pequenininhas coisas das ações que ela teve, as consequências. Né? Eu não estou aqui para julgar nada, muito pelo contrário. Mas tem algumas coisas que a gente faz sem perceber que tem um dano que não é saudável. Como, por exemplo, o meu filho... Eu recebi uma reclamação da escola que ele fez bagunça na escola. Aí eu vou na escola e quero entender por que ele levou bronca. Né? Porque a culpa não foi dele, foi do amiguinho. O amiguinho que deu bronca nele. Desculpa, o amiguinho que fez bagunça. Né? Gente, a gente não tem que botar nosso filho aqui, ó. Aqui. O outro que começou. O outro começou, a culpa não foi dele. Né? A gente quer sempre proteger a nossa cria, mas é uma super proteção que acaba sendo disfuncional. Principalmente na construção da visão crítica que ele vai ter, porque o que vai manter ele numa vida saudável, numa vida de bons resultados, é ele saber aonde ele errou. E olhar isso com amor. Putz, errei. Não fiz um trabalho legal, errei com esse paciente. Eu preciso da minha saúde mental para me deixar focada e falar, ok, vamos aprender. Vamos cuidar, vamos evoluir. É a fase onde eles aprendem o que é empatia, né? Porque eles não sabem. Tanto é que quando tem problemas entre adolescentes, eles ficam sozinhos, porque eles não são capazes de se unir, eles se afastam. É verdade. Não é assim que acontece? As brigas. Enquanto tá tudo bem, tá tudo amigo. Tem um problema, todo mundo se afasta. E elas são importantes, né? É importante ter a briga, é importante ter o conflito, porque nessa hora que você vai criando, eu acho que repertório para solucionar, não? Mas o que eu estou observando, não sei se vocês concordam com isso, o que eu estou observando é assim, está faltando a parte da reparação e do perdão. Né? Eu estou vendo muitas coisas acontecendo, mas assim, eu não estou vendo aquela escola ou que pegou o amiguinho e falou, viu, vem aqui, conversa com seu amigo e pede um perdão para ele de verdade. Né? Se desculpa. Eu acho que está faltando um pouco isso. Não sei se vocês observam isso também. Vamos reparar agora e começar a mudar isso. Olha um pouquinho para isso. Errar faz parte, claro, né? Mas não está tendo aquele lado do desculpar, do vamos então fazer diferente, vamos então evoluir com aquilo. Sim. Você sabe que eu trabalho bastante com adolescente e até pouco tempo atrás eu sempre fiz muita palestra de gravidez na adolescência e doença sexualmente transmissível. E não era fácil lidar com adolescente, porque assim, você começava a falar, era risada, porque eles sabem tudo, né? Tudo. E eles não sabem as consequências. Então a gente leva as consequências para eles. E quando eles sabem da real, eles arregalam os olhos, porque às vezes não tem essa orientação dentro de casa, e ainda mais que eu fazia bastante na escola pública, né? E aí, toda palestra que eu fazia, eu imprimia um papel, que eu sou do papelzinho. E nesse papelzinho, e nesse papelzinho, eu imprimia grande. Eu quero, eu posso e eu devo. Então, eu falava assim, ó, para tudo na vida, adolescente. Você quer ter relação sem preservativa? Quero. Você pode? Pode. Mas você deve? Não. Legal. Você quer usar droga? Você pode.
Você quer, né? Você quer? Você pode? Pode, o amigo tem. Mas você deve? Não. Então, se a gente colocar lá no espelhinho do seu banheiro essas 3, você não vai, né, ter consequências ruins, né? Porque errar a gente vai. Mas as grandes consequências a gente consegue brecar. Por quê? Porque eu não devo. Eu não devo fazer isso com meu colega, eu não devo fazer isso com meu pai, né? Então, você muitas... E você está construindo E você está com construindo... a visão, o pensamento crítico, você viver conectado com o seu caráter e valores, Com o seu caráter. você E pensar pensando no as outro. consequências a longo prazo, né? Pensar em si, no outro e no futuro. Porque a gente sabe das consequências, porque nós temos a maturidade, né? Não é à toa que falar, ai, se eu tivesse essa cabeça quando eu tinha 15 anos... A gente passou a ponte já, né? Já. Eu falo, é aqui, né, o desenvolvimento, é aqui a vida adulta, e a gente já passou por essa ponte, o nosso filhote está passando por ela. E a gente quer... É a mesma coisa dos filhos. Ah, vai voltar 4 horas da manhã, mas 4 da manhã não pode ser 1 hora da manhã. Ah, não, mãe, todo mundo vai. Então vamos achar o meio termo, posso ser as 2? Né? Porque 4 horas da manhã é tarde, é perigoso, eu vou ter que sair de casa. Então eles não sabem essas consequências, eles querem se divertir. Lógico, né? O cérebro adolescente, ele busca... É o sistema límbico atuando o tempo todo, né? Exatamente, é prazer e recompensa o tempo O tempo inteiro. todo. Ô Mari, vamos continuar nessa cronologia aí desse filho que adoleceu e agora ele saiu de casa. Sim, Síndrome do ninho vazio. sim. Bom, vamos lá. Estou vivendo Inclusive entraram as isso na perguntas pele. que eu pus nos stories lá, a caixinha de perguntas. E essa pergunta apareceu mais de uma vez. Como me preparar? Tem como evitar a dor? Como me preparar para esse momento? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente pode tentar se preparar de tudo quanto é jeito na teoria. Na prática é totalmente diferente. Prática é uma teoria é uma coisa, prática é outra. Bom, eu vou só fundamentar um pouquinho, assim, que eu acho que é importante nesse momento. Para nós, da terapia cognitiva, né, comportamental, uma das explicações do nosso funcionamento humano é o quê? Que o que depende, o que determina, o nosso sofrimento ou as nossas emoções não são as situações que a gente vive, mas como a gente interpreta cada situação, a forma como a gente lida com ela, né, os significados que aquilo tem em relação para nós, dentro do nosso conteúdo psíquico de esquemas e crenças. Então, a dor como que é? Inevitável? Isso. Eu acho muito difícil ser inevitável, nem que seja um pouquinho de dor quando o filho sai de casa. Mas a intensidade dessa dor e o quanto essa dor vai permanecer na tua vida por muito tempo, o quanto essa dor vai ficar contaminando e interferindo todas as áreas da sua vida, isso que a gente tem que olhar. Né? Eu vivi agora, minha filha tem 19 anos, foi para a faculdade. Gente, eu achava que esse negócio de ninho vazio era tudo bobagem. É bom ouvir, né? Que a gente não tá achava sozinha. que esse negócio... que ninho vazio? Porque eu tive uma mãe que lidou, quer dizer, eu acho que lidou, mas minha mãe nunca passou para mim os sentimentos da dor dela. Eu achei isso tão bom, né? É claro Sim. que ela sentiu a dor, mas ela foi uma mãe, e eu aprendo muito, e eu faço isso muito com a Rafa. Minha mãe nunca foi aquela mãe assim, ai, você precisa estar aqui, aquela coisa de me colocar culpa por eu sair de casa, né? Minha mãe viu o processo como um processo natural. Então, eu aprendi muito isso com ela que eu estou vivendo agora. Mas, claro que ela sentiu, como eu estou sentindo. Ainda mais que eu tenho só uma guria. Sim. E eu vou falar para vocês assim, vamos pensar comigo, ó. Nós estamos o tempo todo, enquanto seres humanos, a gente se adaptando a cada fase da nossa vida. Né? Desde quando a gente nasceu. E quando o filho sai de casa, é uma readaptação. É como se a gente tivesse que fazer uma atualização no nosso app de mãe, né? Na nossa maternagem. Por quê? Primeiro que aquilo que você fazia, você vai parar, você não vai fazer mais. Então eu me preocupo com a roupinha, com a comidinha, com o tempo, com isso, com aquilo, vou levar em tal lugar, vou buscar em tal lugar. De repente, seu filho sai, fica aquele vazio, os assuntos de casa em torno do filho, do que das tarefas que o filho tem que fazer. De repente, aquele assunto não tem mais, porque o filho já vai... Ele que decide o café da manhã, você nem fica sabendo se tomou café da manhã, se não tomou. E aí você para e fala, opa, pera lá, e agora?
que esse meu filho precisa de mim? Porque o que eu preciso de mim, né? Como que eu vou, esse lado meu materno que não está mais em ação, em função, como que eu me adapto, como é que eu uso esse tempo que eu ganhei na minha rotina que eu não tinha, que eu estava envolvida com eles. Como que tá a minha noite, que antes eu ia com ela lá dar um chamego, não tem mais chamego na hora de dormir. Meninas, é uma transformação. Nossa. E o marido, né? Que você fala, não tô segundo. acostumada mais. Agora só só nós eu dois. A primeira semana que ela foi, o meu marido pra mim A falou gente assim, depois tem que falar sobre isso, hein? a hora que ela foi, assim, a primeira semana, eu e ele perdidinhos. Você olha pra ele e fala, quem é você? Ele Por onde assim, você ó, tava esse tempo todo? prazer. E ele também, então assim, não é só a mãe que sente. Claro. A gente tem que cuidar também desse pai, Sim, a dessa dinâmica da paterna. casa inteira muda, Tudo né? O muda. pet vai sentir, todo mundo vai sentir. Ela ficou cega, minha petzinha. Desenvolveu uma cegueira rápida, sei lá se é emocional ou não, enfim. E não vê a hora de chegar sexta-feira. E não vejo a hora de chegar amanhã. Hoje amanhã. Então, meu marido chegou para mim um dia e falou assim, Mariana, eu peguei depressão, que ele é bem sarrista. Eu peguei depressão. Falei, eu também. Falei, como que a gente vai fazer? Porque dá uma coisa, assim, um sentimento tão intenso e é tão interessante como eu sou extremamente atenta ao que eu sinto e gosto de me conhecer. Eu falava assim, mas era para ser assim. Por que eu tô sentindo tudo isso? Porque Tá tudo bem. esse é o fluxo natural da vida. Eu tive sucesso. Ela saiu por mérito dela, né? Ela foi desenvolvida para isso, ela está seguindo a vida dela. Por que eu tô sentindo tudo isso? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter orgulho dessa saída da tua filha, indo em busca da vida dela, mas isso não vai anular a sua tristeza, esse buraco. E você não vai deixar de proteger. Essa transformação, né? E não vai anular essa transformação. Então, eu acho que quando o filho sai de casa, eu senti isso na pele, né? Já trabalhava isso em consultório, mas eu senti na pele o quão é importante a gente se conectar de volta com a gente mesmo. Porque uma das coisas que eu pensava quando ela saiu de casa, e que me deixou muito, muito forte, eu acho, era assim, gente, ela não tem que se preocupar comigo com nada. Eu tenho que deixar minha filha livre para ela voar. E então, para ela ter esse voo livre, eu preciso cuidar de mim. Porque eu não quero ser uma preocupação para ela. Eu não quero ser a mãe que ficou mal e deprimida e ficou totalmente confusa porque ela saiu de casa. Porque não tem nada a ver com a saída de casa dela. Tem a ver com as minhas satisfações em relação à minha vida. Então, Mari, deixa eu ver se eu entendi. Para quem está em casa, quem já está passando por isso, pode até compartilhar com a gente experiências próprias. Quem ainda não chegou nessa fase, como pode se preparar? Então, eu entendo que primeiro, já ir buscando formas de se conectar consigo mesma, de encontrar talvez hobbies, ocupações, e talvez com o filho dentro de casa ainda, você já não ficar numa muito em cima, talvez. Eu acho que assim, tem algumas coisas que a gente vai viver no momento certo. Tá. Porque tudo importa a presença. Também não seria muito saudável eu não ser a mãe que eu quero porque ele vai sair. Né? Então eu vou me preparar, me conectando comigo mesmo. E você falou uma coisa que você aprendeu com a sua mãe que eu achei super legal, que é não ficar jogando esse peso no filho que saiu. Ai, entro no seu quarto e não te vejo e tá tudo... Não, isso não é legal de fazer, né? Não. Eu estava um dia lá em casa, né? Tava tomando um vinhozinho com meu marido e a vizinha de fundo estava lá e ela querendo saber. E na hora que eu fui contar para ela, eu comecei a chorar, porque eu chorei uns 2 meses, tá? Me permitia isso. E aí ela virou e falou assim, nossa, Mari, não sei o quê. Ela falou assim, mas ela tá sabendo que você tá assim? Eu falei, não. É isso que eu ia perguntar pra você. Ah, vai ela saber não agora? sabia. Ela vai saber agora. Agora ela falou, eu falei, não. Essa dor não é dela. Esse macaquinho é meu. Ai, gente. Não é dela. Quem tem que cuidar disso sou eu. Então a Mariana foi para terapia, a Mariana com essa ausência, eu descompensei bem, foi interessante a minha descompensação. Inclusive, hoje à noite eu tenho um médico para ver meus hormônios, né? Porque dá uma mudada. Mas a Mariana
precisou voltar a fazer algumas coisas para ela, porque esse macaco é meu. É meu, e seria muito egoísta eu passar essa responsabilidade para ela. Não é? E a idade também, porque geralmente os filhos saem quando a gente está lá no pós-40, naquele climatério, que além disso, você tem os hormônios, você tem um marido que está trabalhando muitas vezes, não te está dando a atenção que você está querendo. Detalhe, preciso contar isso. A gente está... Preciso contar isso, Né? desculpa te interromper. O que aconteceu ainda? O meu marido, ele viaja muito. É. No mesmo dia que ela foi, eu deixei um na rodoviária e outro no aeroporto. E aí eu fiquei comigo mesma, mas eu precisava passar por isso. Isso. Era eu que precisava passar por esse momento ali, ficar eu e uma casa, né? E olhando para aquilo, eu falei, agora eu preciso me reconectar, me reinventar, porque é Sim. isso. E Mari, eu acho que uma coisa importante dizer também, que o ninho vazio não necessariamente é quando sai para fazer uma faculdade, né? Pode ser Sim, na hora que antes sai. até. Pode ser antes, pode ser também quando vai casar, quando sai de casa para casar, né? Aí Que acho que é a segunda em muitas vez que o famílias, coração né? aperta, Ficou hein, até quando os casa. 30 anos, sei lá até quantos anos, e aí agora casou. E ai, graças a Deus tá saindo de casa, mas a verdade é que a hora que sai também tem um baque, né, ali. Eu acho que os pais sofrem também. Muito. Aí tem um intercâmbio antes da faculdade. Às vezes tem um intercâmbio, exatamente. Né? E é muito isso, assim. Então, voltando só um pouquinho no meu raciocínio, voltando só ali. Então, tudo vai depender, o nosso sofrimento, a nossa dor, como a gente lida com aquilo. Sim. Né? Como a gente vai lidar. E se permitam a sentir as dores, mas se permitam voltar ao eixo. Né? A não ficar naquela dor e a entender o que essa dor traz. Geralmente, são pensamentos de perda, porque é uma mudança de fase. Então, o meu cérebro, minha mente, ela vai olhar o que eu estou perdendo, o que eu não estou mais vivendo. Ela não vai olhar o que eu estou ganhando, ela não vai olhar a fase nova que vem, porque eu ainda não vivi, ainda não concretizou a fase nova. Não é claro na minha cabeça como é que vai ser. E a partir do tempo que as coisas vão indo, que você vai vendo que as coisas vão ficando super bem e que as coisas caminham bem, que você vai se reconectando com o teu momento, aquilo vai ficando mais concreto mentalmente e emocionalmente. Sim. Então, as coisas vão, porque o novo dá medo, né? Sim. Eu até, você E falou isso, eu li uma crônica esses tempos, era de uma mãe que o ninho vazio dela era justamente o casamento da filha. Então, que a filha já tinha saído, já estava morando com o noivo, e aí então ela fez, a crônica era o discurso dela para a filha. E aí ela falava que, apesar de toda a dor que ela estava sentindo, que era uma coisa dela, né, porque a filha estava muito feliz, no fim das contas, o que ela tinha que sentir era felicidade, por ela também. Porque isso era um sinal de que a vida estava dando certo e a vida estava caminhando no caminho que é o que todo mundo quer, que são as fases que vão passando e todos os rituais de passagem que a gente vai vivendo e celebrando. Então, o fato dela sair de casa para começar a vida dela através de um casamento, que seja, embora a mãe tenha esse sofrimento, minha filha nunca mais vai voltar, porque afinal de contas eu estou entregando ela, né, numa forma antiga de pensar para um marido, né? Também tem esse sentimento de missão cumprida. Então, ela acabou a escola, ela não se envolveu com drogas, ela acabou uma faculdade, ela tem uma profissão e agora ela tem um casamento e está construindo uma nova família, né? Só que tem toda essa mistura de sentimentos que acaba entrando tudo meio que na mesma panela. Porque nesse abre e fecha de ciclos tem o meu ciclo. E aí, que ciclo que eu vou agora? Exato, exatamente, Eu mudei de ciclo também, eu tô exato. mudando. Então você já está convidada para voltar, para a Ai, gente poder que falar delícia. dessa próxima etapa, porque a gente precisa sempre de uma orientação de um especialista, porque a gente É muito bom, figurinha, né? a gente está sempre meio perdida, vai entre erros E e, a gente acertos, também né? Estamos quase com a corda no pescoço aqui do nosso horário. Mas Oh, queremos já? continuar, né? Meu Deus, passou A muito gente queria rápido. continuar mais Nossa, uns tantos 3 assuntos, episódios com vamos ter que você. voltar. Ai, que delícia! Tô triste que tá acabando. Gente, muito Esse bom. nosso ciclo, a gente quer Vamos um pro novo próximo. ciclo com você. Gente, maravilhoso. Eu espero ter colaborado, né? ter Ai, ajudado. com certeza. E eu também, né? Porque tudo isso faz parte da minha
vida no momento e da minha missão enquanto pessoas, da minha missão enquanto pessoa, que é a gente levar a vida real de uma forma saudável, leve. Não precisa ser pesado, né? Eu queria até colocar aqui, ó, foi tão bom para mim e tenho certeza que para todo mundo que está aqui, e eu acho que o pessoal em casa que está assistindo, que deixe os comentários, as perguntas para a nossa doutora aqui, que em breve ela vai voltar. E aí a gente vai ter uma pauta muito legal para o novo encontro. Muito Isso bom, aí, muito Mari, obrigada, obrigada. meninas, muito obrigada, meninos, muito obrigada por tudo. E tô aqui. Quiserem, só falar que eu venho. Ah, Combinado. que bom, Obrigada, obrigado.